Pessoal, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Então, o último caso aí, o quinto, né? A gente brindou com mais um, caso Pedro de Toledo. Eu tô aí com o Carlos Alberto Machado no portal, na porta de entrada da cidade de Pedro de Toledo, no litoral de São Paulo. Uhum. Aqui a gente tá numa outra foto com o proprietário do sítio Vale do Sol, onde ocorreu essa morte muito estranha, né, de um cidadão dentro de casa depois do aparecimento de OVNIs. E deixa eu pegar mais uma outra fotografia aqui. O Sagas, né, com Carlos Alberto Machado no curral lá da fazenda, onde aconteceu a morte dos animais também. Não só a morte do caseiro, do capataz, mas também dos animais. A gente entrevistou também algumas testemunhas que tiveram algumas queimaduras também na época. Mas que a região ali aparece bastante esse fenômeno ufológico, né? A gente chegou a fazer análise no local, medindo radiação, bastante coisa lá. A gente com as testemunhas também, né? Algumas testemunhas do local. Aqui o proprietário alimentando as galinhas. É um sítio bem ermo mesmo, para chegar lá é bem difícil. Eu tive com uma equipe do History Channel lá, algum tempo atrás, para passar o caso para eles, e inclusive a gente tem que atravessar um rio. Não sei se dá para vocês verem aí, mas tá vendo a engenhoca que o proprietário desenvolveu? É tipo um elevadorzinho que você passa puxando a corda. Atravessa aí na cordinha. Por cima do rio, cara. É uma aventura para chegar nesse local, né? E então o que aconteceu lá? A gente ficou sabendo na época, através do Dagoberto, que é do Departamento de Criminalística lá da Polícia Científica. Isso aqui é uma das fotos, uma dos documentos, ó. E o Dagoberto, aqui, ó, Dagoberto que nos informou a respeito desse caso estranho que tinha acontecido ali no sítio em Pedro Toledo. Mas antes disso, eu queria falar para vocês os antecedentes. Antes de aparecer esse cara morto lá, OVNIs estavam aparecendo na região. Então aqui, ó, OVNI assusta em municípios do litoral sul. Né? Então, um recorte de jornal A Tribuna, do dia 20 de março de 1994, que traz aí uma notícia dessas estranhas aparições no litoral paulista. E um amigo nosso, que é o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Mongaguá, que é o Alaor José Gasparotto, delegado Alaor José Gasparotto, capitão, ele chegou a receber lá na 3ª Companhia de Polícia Militar algumas ligações de moradores de Mongaguá, do bairro ali, Agenor de Campos, dizendo que objetos voadores não identificados estavam sendo vistos ali na região. E o que ele fez? Ele pegou e mandou algumas viaturas. A viatura 301, viatura 303 e a viatura 302. Mandou para o local. E os policiais viram esse fenômeno lá, essas luzes que estão aparecendo. Depois esse fenômeno rumou, né, seguiu em direção a Pedro de Toledo, onde ocorreu essa morte, essa estranha morte. Então teve primeiros avistamentos, isso foi registrado nesse telex original aqui que o próprio Alaor arrancou da pasta da polícia e me deu. Então eu tenho o telex original da polícia, onde eles comunicam aqui o objeto voador não identificado e mandaram isso daqui para base aérea de Santos. Então eles contam o seguinte aqui, ó, por volta
das 23h30 do dia 16 de fevereiro de 1994, a solicitante ligou para esse comando informando que havia um objeto voador parado no céu há mais de 10 minutos, de tipo que soltava luzes fortes com variadas cores, predominando amarelo, azul, verde e vermelho, e que, diante dos fatos, foi deslocado para o local a viatura 303, 302, 301, que chegou até o local e o objeto já não se encontrava mais, que havia seguido, segundo informações da solicitante, o objeto havia voado baixo em direção à serra e não ultrapassando-a. E foi na direção de Itanhaém, que posteriormente foi avistado pela viatura 29302, foi acionado a base aérea de Santos e o 4º Comar, ciente o tenente Gordini, e informou que no radar de Brasília a São Paulo não acusou nenhum objeto voador nesta área, em que o mesmo deu ciência ao seu comandante para tomar as providências. Então tá aqui um comunicado da Polícia Militar de Mongaguá para a base aérea de Santos a respeito desse avistamento. Esse objeto, então, ele seguiu rumo a Itanhaém e depois foi em direção a Pedro de Toledo, onde essa pessoa teria morrido. O próprio recorte de jornal aqui, ele fala que o mesmo OVNI teria sido visto na região de Pedro de Toledo, está escrito aqui, ó, mais ao sul, no Vale do Ribeira, ali um agricultor e uma vaca teriam morrido após o contato com o disco voador. Contudo, mesmo localizar alguém que saiba com exatidão quem morreu ou e onde é difícil devido ao silêncio reinante. Na época, foi imposto um acobertamento muito grande em cima desse caso. Tanto é que, para a gente conseguir esses documentos, eu, Carlos Alberto Machado, na época foi muito difícil, mas nós conseguimos os laudos da polícia, está aqui, onde tem o depoimento do Jovencio Alves Ferreira, tem o depoimento do Ivo Nivolene, que era o dono lá do sítio, tem os exames de corpo de delito, enfim, tem vários documentos, relatórios, exame de corpo de delito da própria testemunha, para saber qual era a causa mortis e tal. E o interessante é que nesse laudo de corpo de delito, exame necroscópico, esse aqui, ó, que está aqui em minhas mãos, ele faz umas perguntas aqui, ó, que é assim: houve morte? Aí tá lá, sim, houve morte. Segunda pergunta, qual a causa? Indeterminada, tá escrito aqui, indeterminada. Aí depois a terceira pergunta, qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? Aí tá, indeterminado também. O quarta pergunta, foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? Especifique. Aí tá lá, prejudicado. Tipo, eles não conseguiram determinar o que causou a morte desse capataz lá, que estava dentro de casa e numa situação muito, muito, muito estranha. Eu vou pegar uma foto aqui para a gente ter uma ideia. Vou pegar essa e essa. Essa aqui, a foto é um pouco forte, quem tem um pouco de problema, é melhor nem fechar o olho aí, na hora. Mas essa pessoa, ela estava totalmente carbonizada e o pé dela estava que nem uma borracha. O líquido corporal, ela simplesmente foi drenado ou
evaporou do corpo. Tanto é que se batia no pé assim, parecia uma borracha. E já havia passado vários dias, não havia cheiro de putrefação. E pelo que nós apuramos, o corpo desse cidadão que morreu dentro de casa, trancado pelo lado de dentro, com essas queimaduras estranhas. Inclusive o cabelo, ele despregou da cabeça e ficou em volta, como se fosse uma auréola. E o corpo mesmo dele, não havia sinais de queimadura na roupa. Tava assim o líquido corporal, porque ele já estava ali morto há algum tempo, então vai grudando, né? A pessoa, quando morre, vai soltando algum tipo de líquido, alguma coisa assim. Mas o interessante é que não tinha cheiro e você batia em algumas partes, o pé, por exemplo, e parecia uma borracha. E em frente da casa havia alguns animais também mortos, aves mortas, e no curral também tinha animal morto com os mesmos tipos de queimadura. Estranho. E tinha um cachorro ainda que estava queimado pela metade, estava vivo ainda, depois veio a falecer. Tá? Então, infelizmente, a polícia não tirou foto. A polícia não tirou foto dos animais, só tirou foto do corpo, né, do José Marlone. E aí, quando nós estivemos lá no local, a primeira coisa que a gente quis checar era o atestado de óbito. E, por incrível que pareça, não existe atestado de óbito. Como eles pegaram o corpo, era um caso estranho, e a gente ficou sabendo que eles levaram o corpo para a Unicamp, nem atestado de óbito eles fizeram em Pedro de Toledo. Tanto é que a gente acabou pedindo, mesmo assim, uma certidão negativa até aquela data, eles falando que não tinha, porque é absurdo. Quando morre alguém, tem que ter o atestado de óbito. E eles falavam, né? Olha o que eles falam aqui, ó. O registro civil de pessoas naturais e tabelião de notas do município de Pedro de Toledo, comarca de Itanhaém, estado de São Paulo, por seu primeiro substituto infraassinado, certifica, atendendo a pedido verbal formulado por pessoa interessada, que, revendo os livros de registro de óbitos lavrados a partir do ano de 1994, deles verificou não constar nenhum registro em nome de José Marlone de Souza, falecido em fevereiro de 1994. Então tem uma certidão negativa. Se eles implantarem agora um atestado de óbito, aí foi daí para frente. Mas nessa data, em 18 de dezembro de 2002, quando eu e o Carlos Alberto Machado estivemos lá, não havia atestado de óbito. Ou seja, esse caso de arquivo X envolvendo OVNIs que apareceram e depois mortes estranhas de um ser humano dentro de casa, animais, né, queimados também. Geralmente, quando ocorre algum tipo desse tipo de caso, né, ufológico, eles acobertam na cara dura. E o próprio dossiê, relatório, ele acabou sendo arquivado sem que eles identificassem uma causa para a morte misteriosa do José Marlone, lá em Pedro de Toledo, em fevereiro de 1994. Quando nós investigamos esse caso também, a gente encontrou também bastante dificuldade das pessoas querendo falar a respeito do assunto, que era um assunto meio temido, né? Algo que não ficou muito esclarecido. E um outro detalhe que é importante a gente falar nesse momento é que nós estivemos no cemitério de Pedro de Toledo, porque a documentação oficial, o que consta aqui nesses relatórios, é que ele teria sido enterrado numa determinada campa, que não existe lá nesse cemitério. Então a gente procurou a campa, conversamos lá com o coveiro e falou, mas não existe esse número de campa, não. Então tem aqui a documentação de que foi pago na prefeitura até o enterro dele, só que, na verdade, não existe a campa. Então, onde foi parar esse corpo? Onde, né? O que eles fizeram com isso?
foram analisar na Unicamp para quê? Né? A gente sabe que na Unicamp, geralmente, eles levam aí tudo que está relacionado a OVNIs, né? O caso Varginha não foi diferente, e a gente sabe que todo tipo de aberração relacionado a OVNI, por exemplo, nenês que às vezes nascem que a pessoa teve uma interação com o tripulante do OVNI. Isso pode causar escândalo para algumas pessoas, mas vez ou outra acontece. A gente sabe de casos em que essas mães foram levadas para a Unicamp, e esse nenê estranho que nasceu com deformidade, essa anomalia lá, eles chamam de anomalia, geralmente é estudada lá.